Olá! Começa aqui a quinta aula do nosso curso sobre a Carta aos Hebreus. Para este conteúdo, faremos um pouco diferente. Esta aula será dividida em duas partes. Hoje veremos a mensagem geral do texto que estudaremos. Na segunda parte, que será na próxima aula, nós teremos os detalhes do texto. O motivo de tudo isso, como você já deve estar pensando, é que, para não sermos superficiais dada a grande quantidade de ensino, fica melhor uma exposição em duas partes. A passagem, Hebreus capítulo 2, de 10 a 18, será a mesma, mas com um aprofundamento maior na segunda parte. Vamos então iniciar com a leitura. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Para muitas pessoas, Jesus é facilmente descrito de vários modos. Ele é visto como o Filho do Homem, visto também como o Cordeiro de Deus, Anjo do Senhor, Leão de Judá, Juiz, Advogado e daí por diante. Por outro lado, é difícil para muitas pessoas enxergarem Jesus como nosso irmão mais velho. Quando falamos de Jesus, geralmente pensamos nele andando naquelas estradas empoeiradas da Palestina, não é mesmo? Sendo seguido pelos 12 apóstolos e passando por todo aquele sofrimento que termina na cruz. Mas o autor de Hebreus nos dá um quadro mais amplo. Ele nos mostra o Filho exaltado, sendo adorado pelos anjos e na mais alta posição de glória que se possa pensar, à direita de Deus, o Pai. Uma cena maravilhosa e que nos faz pensar em Jesus de modos mais elevados, de um modo até mais grandioso. Só que o plano de Deus em nossas vidas por meio de Jesus não se acaba aí. Depois de ter por um pouco de tempo sido menor que os anjos, agora ficamos sabendo que Jesus, além de ser nosso irmão mais velho, tem um propósito especial para os filhos de Deus: trazê-los, ou se você preferir, levá-los à glória. Nós vamos dividir esta aula em quatro partes para ficar mais compreensivo o conteúdo dele todinho, da aula inteira. A primeira parte, nós vamos abordar apenas o versículo 10 e vamos chamá-la de Conveniência e Propósito de Deus em aperfeiçoar o Filho. Foi conveniente para Deus que Jesus fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos, para levar muitos filhos à glória. Tudo isso quer dizer que Deus viu como adequado. Conveniente, esse é o sentido. Adequado, apropriado, ou seja, estava de acordo com o seu plano, o caminho de sofrimento pelo qual o Filho passou, porque esse era o único meio dele se identificar completamente com os seres humanos. Nós não nos identificaríamos com Jesus se ele tivesse vindo em glória, sem nenhum tipo de privação. Aliás, o ponto em comum na humanidade não é raça, etnia, riqueza, lugar,
Ao contrário, o ponto em comum na humanidade é o sofrimento. E Jesus veio e sofreu neste mundo. Foi Deus quem aperfeiçoou Jesus. Outro elemento aqui deste versículo 10. Aí você pode perguntar, aperfeiçoou Jesus? Como assim? A gente sabe que ele é perfeito. Então, como Jesus pode ainda ser aperfeiçoado? Será que ele possuía algum tipo de falha? Alguma imperfeição? Não, de modo algum. Como foi Jesus? O capítulo 7, versículo 26 de Hebreus, nos dá, digamos assim, uma fotografia de como foi Jesus. Veja o que diz este texto. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A gente tem de entender neste ponto que perfeição é uma ideia fundamental, uma ideia-chave muito importante aqui na carta aos Hebreus, porque fala não só do que aconteceu a Jesus, do que a sua auto-oferta, o seu desejo de se entregar por todos os que creem nele. Não, não é só por causa disso. Perfeito aqui significa ser íntegro. Íntegro no sentido de integral, completo, inteiro, maduro. O ato de aperfeiçoar desempenha, então, o papel de qualificar Jesus para seu ministério como sumo sacerdote, coisa que, aliás, nós veremos com muito mais detalhe no capítulo 7. Só assim, aperfeiçoando Jesus, ele seria um perfeito sumo sacerdote. Por isso foi apropriado, por isso foi conveniente a Deus. A morte de Jesus para ele trouxe glorificação. Mas por meio de sua morte também, nós estamos sendo levados à glória. Agora a gente deve entender o que significa glória. Glória aqui tem o sentido de sendo encaminhado à presença de Deus. Glória é presença de Deus. Quando se diz que Jesus é o autor, ou o pioneiro, ou o líder, ou o príncipe, príncipe no sentido de principal, significa que ele abriu o caminho para nós. Ele quer que desfrutemos da sua glória também. Dessa forma, nós somos filhos de Deus, porque primeiro nós somos irmãos de Jesus. E não somos irmãos de Jesus, porque primeiro somos filhos de Deus. Parece estranho isso, mas na família de Deus funciona desse jeito. Cristo é a figura central para que nós nos tornemos filhos de Deus. Observe o que está em João, capítulo 1, versículo 12, para você observar, para você ver, para você testemunhar que não é apenas um ensino de Hebreus. João, capítulo 1, versículo 12, nós lemos o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você observar, nesse texto, a palavra "o" está sublinhada. Refere-se aqui a Jesus. Aqueles que recebem Jesus são feitos filhos de Deus. Deus nos adota em Jesus. Temos que ser irmãos de Jesus para sermos filhos de Deus. Quem quer Deus sem Jesus, recusa ser irmão de Jesus. E se recusarmos Jesus, não tendo em mente que Ele é o Filho do Pai, jamais seremos filhos do Pai. Há um outro texto muito interessante que vai nos dar ainda mais base em relação a esta doutrina, este ensino. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Repetindo, só é adotado como filho do Pai eterno quem recebe o Filho eterno. Por isso, os filhos de Deus são também irmãos de Jesus. Vamos à segunda parte da aula de hoje, que compreende os versículos 11 a 13.
nós vamos chamar de solidariedade do Filho com os humanos. Toda família tem alguma característica especial, uma marca, algo que a distingue de outras famílias, não é mesmo? Uma família pode ser tranquila, outra agitada, outra violenta, outra pobre, outra rica. Bom, a família de Deus também tem a sua marca, e esta é a santidade. Não é possível ser da família de Deus, pertencer a Ele, ter o seu nome e não ser santo. A santidade distingue Deus e seus filhos, porque ser santo é ter o caráter de Deus, é se parecer com Deus. Deus é o Pai, não tem pai que não queira que seus filhos se pareçam com Ele. Deus é santo, quer que seus filhos também sejam santos. Por isso, os filhos de Deus são santificados e devemos ainda crescer em santidade. A vida não é sobre ser ricos e influentes, mas sobre crescer em santidade. Por isso é que Deus permite que seu povo passe por provações, para que este mesmo povo coloque a sua confiança nele e siga em santidade. Estes filhos, todos eles, querem conhecer a vontade de Deus para suas vidas. Qual o filho que não quer conhecer a vontade do seu pai? E no caso da igreja, dos cristãos, dos filhos de Deus, eles querem conhecer a vontade do Pai eterno para eles. E qual é a vontade de Deus para nós? Há uma resposta direta para isso na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, só a primeira parte. Está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a nossa origem espiritual. É de lá que nós viemos, de Deus e no seu caráter. Por isso, o Filho não se envergonha de nos chamar de irmãos. Como um bom pregador, o autor aqui da carta aos Hebreus recorre não às suas próprias ideias, aos seus próprios argumentos, o seu entendimento espiritual. Não. O que ele faz? Ele fundamenta o seu argumento por meio de passagens do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era toda a revelação de Deus que se tinha naqueles dias. Hoje nós temos o Antigo e o Novo, mas ele recorreu ao Antigo Testamento em duas passagens para levar adiante este argumento da solidariedade do Filho com os outros, com os seus irmãos. O versículo 12 é uma citação do Salmo, capítulo 22, versículo 22, e o versículo 13, uma menção a Isaías, capítulo 8, versículo 18. Há algumas pequenas diferenças no texto, talvez você vá lá, procure e veja algumas pequenas diferenças. Já falamos, isto é devido ao fato do autor de Hebreus estar usando uma versão do Antigo Testamento em grego, que é aquele livro que mostramos aqui, chamado Septuaginta. Nós usamos as traduções que vieram do original hebraico. Ele prefere usar da versão que vem do grego, que era mais corrente nos seus dias, a mais usada pelas pessoas. Mas o que dizem essas passagens? Bom, o salmista propõe um banquete para todos os beneficiários da libertação de Deus, daqueles que se beneficiaram com as bênçãos de Deus. Já o texto do profeta Isaías é usado pelo autor aqui de Hebreus para mostrar a solidariedade. O que é isso? É a relação que existe entre Jesus e todos aqueles que estão ligados a ele, por meio da ação de Deus, conforme nós vemos ali no versículo 10. Então, desse modo, todos são irmãos e irmãs de Jesus, por causa da aflição e libertação. Aqueles que estão em Cristo são irmãos de Jesus, portanto, são filhos de Deus. A terceira parte do nosso estudo vai dos versículos 14 a 16. 14 a 16. E recebeu o nome de Destruição do Poder e do Medo da Morte. Uma pergunta que vem sendo feita há centenas de anos. Para que Jesus veio a este mundo? Aqui está a resposta: destruir e libertar. Pois é, destruir e libertar. Bom, calma.
Ele não veio como um conquistador deste mundo, viria por meio da força e da violência. Quando a gente ouve falar em destruição e libertação, geralmente é por meio de força e violência, mas com Jesus não foi assim. Jesus, sim, ele destruiu. Jesus, sim, ele libertou, mas por meio da sua morte. Esta foi a arma, a sua morte. Desde que o homem, o ser humano, a humanidade caiu e a morte entrou neste mundo, o diabo tem se aproveitado disso para prender a humanidade caída. A falta de esperança devido à morte que a todos aguarda no final tem trazido muita ansiedade para todas as pessoas. Para o pecador, sem relacionamento com Deus, a morte é uma punição horrível. Por isso, a vida deve ser vivida segundo os desejos que a carne espera encontrar nos prazeres do momento, do agora. Essa loucura. Sem Deus não há amanhã, não há vida após a morte, não há qualquer esperança. Observe isso, vem da boca daqueles que não creem em Deus. Só medo, medo do desconhecido, medo do não aproveitar o suficiente, medo de desperdiçar a vida e não ter aproveitado as coisas todas de uma só vez. Medo do fim, medo do escuro final. Isso pressiona as pessoas. Então, esse tipo de ansiedade tem produzido um estilo de vida que não poderia ser pior, não é mesmo? Pare para pensar. Quantos dos nossos negócios, do nosso corre-corre e até da loucura em busca de divertimentos não é principalmente uma tentativa de desviar o nosso olhar da sombra da morte que está por toda parte ao nosso redor? A morte não é somente um acontecimento que nos aguarda, mas um poder que nos domina agora e que nega às nossas almas paz e alegria. Aí está um claro problema que Jesus veio resolver. É disso que ele nos salva, desse poder maldito, e não apenas de uma, como muita gente pensa, infelicidade. Ah, eu não sou feliz na vida, eu preciso de Jesus para ser feliz. Ou então uma falha na vida. Eu fali em algum ponto, em algum negócio, eu não fui um sucesso na minha vida. Nada disso. Jesus, ele veio a este mundo para nos livrar do poder da morte por causa do pecado. É desse reino da morte, por causa do pecado, um reino que escraviza através do medo que é produzido em função da morte, que no fim da vida aflige os seres humanos com a experiência da morte e, pior ainda, que além da sepultura, busca levar essa humanidade em condenação, porque a humanidade ela está em condenação diante do trono de Deus. Você sabe o que é um cetro? Um cetro era aquele bastão usado pelas autoridades do passado que simbolizava autoridade. Muito bem, a morte é o cetro do governo de Satanás e a fonte de sua satisfação às custas do homem. Este é o motivo de precisarmos de um Salvador, de alguém que possa nos livrar dessa situação terrível. Agora, foi também pela sua morte, que Jesus derrotou o poder da morte. Como é que pode ser uma coisa dessa? Parece um paradoxo, não é mesmo? Parece uma contradição. Então quer dizer que com a morte dele, ele destruiu o poder da morte? Sim. Olha, existe uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que ela exemplifica isso daí. A passagem fala do encontro do Davi, que mais tarde viria a se tornar rei em Israel. Davi, ele se encontra com um homem muito grande, chamado na Bíblia de gigante, grande, forte, e que pertencia ao povo filisteu, um povo que vivia em inimizade e em guerra com o povo de Israel. Muito bem, esse era o campeão dos filisteus. E ele vem e deixa todo mundo com medo, todo mundo se apavora em Israel, e ele chama alguém para lutar com ele. E aí Davi vai e coloca 5 pedras em um alforje. Ele não tinha nenhum tipo de arma especial, ele só tinha uma funda
A funda era como mais ou menos um estilingue para nós. E ele vai lá e se encontra com este gigante. Acompanhe comigo a leitura, daqui por diante. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Que cena interessante! Davi, ele mata o gigante com o quê? Ele fere o gigante. O gigante está caído ali com a pedra na testa, mas ele é morto com a espada do gigante. Essa foi a obra de Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, nós lemos o seguinte: o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus é o vencedor, o campeão do céu que derrotou o nosso inimigo infernal por sua vitória na cruz. Por isso, a morte não deve mais ter o significado de antes. Para todo aquele que crê por causa de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, a morte é um modo de estarmos para sempre com Ele. A morte é um modo de estarmos para sempre desfrutando da glória que nos aguarda junto ao Pai, ou seja, a presença com o Pai eterno. A morte tem outro aspecto, outra imagem para o cristão. Por isso, o cristão não deve mostrar desespero diante da morte. Para alguém que crê assim, a morte é a porta de entrada para a vida eterna em glória com Cristo Jesus. Acabou o medo. E agora nós vamos para a quarta e última parte do nosso estudo. Compreende os versículos 17 e 18. Chamamos de Jesus, o misericordioso e fiel sumo sacerdote. Quando se fala de morte de Jesus, não se pode esquecer que há duas partes na obra. Uma por causa do pecador e outra por Deus. É o que lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus, portanto, ele é o mediador, ele é o que liga, é o que une o homem a Deus. Jesus, por ter sido completamente humano, em carne e sangue, ele pode ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote. Neste ponto, é importante saber que a santidade é um modo de ser de Deus. Deus não tem outro modo de ser. Deus, ele é santo. É aqui que entra o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um personagem do Antigo Testamento. Ele, no Antigo Testamento, fazia parte do antigo culto judaico. Era quem representava o povo diante de Deus. O povo não ia diretamente a Deus. Havia necessidade de um representante. Por quê? Por causa da santidade de Deus. Esse homem levava ou apresentava o sacrifício do povo a Deus por causa de seus pecados. No capítulo 7 nós falaremos mais sobre sacerdotes. Só para te adiantar, este homem, o sumo sacerdote, ele não tinha nada de especial. Ele era um pecador também, mas ele fazia sacrifício por ele. Um sacrifício muito rigoroso que ele fazia por si e se apresentava diante de Deus, levando a oferta do povo, o sacrifício do povo, o arrependimento do povo. Ele representava, portanto, o povo diante de Deus. Isto deveria ser assim, porque a santidade de Deus exige que quem se aproxime dele o faça em santidade também. Mas como isso pode ser feito se todos estão em pecado? A solução devido à santidade de Deus era a expiação. Palavra com X. O pecado precisa ser expiado. O que significa isso? Expiar significa remover, afastar, tirar de diante de. Bom,
A partir disso, Jesus toma os nossos pecados sobre si e os remove, ou seja, os afasta de diante de Deus. Por isso, ele é perfeito. Libertou-nos da escravidão da morte, fez propiciação pelos nossos pecados, sobre isso falaremos na próxima aula, e é capaz de nos ajudar em nossas provações e tentações. Ele nos conhece completamente. Dizer que Jesus não passou pelo que você ou eu passamos é não saber o que ele suportou. Jesus suportou coisas que nem imaginamos. Ele foi além de qualquer outro humano em termos de tentação e provação. Por isso, ele é o mais adequado, ele é o perfeito de Deus para prestar auxílio ao seu povo. Jesus tem conhecimento real das coisas relativas a essa vida. Ele sabe do que nós precisamos em relação a Deus. Ele não é como anjos, ele é como nós, por nós, e está com todos nós. Por isso, não poderia haver melhor sumo sacerdote do que o Filho, Jesus Cristo. A gente para por aqui. Na próxima aula, vamos examinar mais profundamente o que significa Deus aperfeiçoar Jesus, Jesus ser nosso irmão, o conflito que derrotou a morte e o entendimento de Jesus como nosso sumo sacerdote. E se você gostou desta aula e quer se inscrever no canal, por favor, não se esqueça de ativar as notificações lá no sininho. Então, tudo de bom, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.